Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal. Hoje a gente vai fazer o Exu Caveira, tá? A gente vai fazer essa mandalinha aqui. Deixa eu me arrumar aqui pra ficar de frente aí pra vocês. A gente vai fazer esse desenho, tá? Esse desenho, ele foi totalmente personalizado, então a perna dele é de uma foto, o corpo dele é de outro, enfim. A cabeça dele não é essa do desenho original, então eu fiz totalmente personalizado. Em breve vai estar disponível para você aí essa imagem, caso você queira fazer igualzinho ele, tá? Então fiquem ligadinhas aí no canal que logo logo vai ter disponível. Então o que eu fiz? Aqui eu já passei todo o risco, tá? Eu passo assim com o lápis atrás. E o que a gente vai fazer? Como ele é muito preto, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra destacar, né? Porque a camisa é preta, a roupa é preto, o chapéu é preto, tem muito preto. Então, basicamente, a gente vai usar as cores preto, tá? Aqui eu já tenho alguns tons de preto diluído, preto e branco. E um pouquinho de marrom e bege pra gente fazer essa lua, mas a gente não vai trabalhar com ela agora, tá? Então, o que eu vou pedir pra vocês? Se inscrevam no canal, é claro, né? Pra poder ajudar na divulgação aqui do nosso trabalho, ajudar no nosso crescimento, né? E aí, a gente vai pegar, como tem muito detalhe pequeno, a gente vai pegar os nossos pincéis mais finos, tá? Os menores que a gente tiver. Por quê? Porque tem muito detalhezinho pequeno, né? A mão dele aqui, por exemplo, é muito fina, então quanto mais fino for o pincel, melhor. Tá? Eu vou trabalhar com esse daqui, porque é o que eu gosto mais. Esse daqui eu comprei na Shopee, né? E ele é bem fininho, ó. Vem vários. E o único que ficou inteiro foi esse. Os outros, acabou que eles meio que abriram, né? Então, o ruim de você comprar coisa muito barata é isso, né? Eles meio que abriu, assim, as cerdas. Esse foi o único sobrevivente, então, eu vou usar ele. Vamos começar pela parte branca, tá? Porque a parte branca tem bastante detalhe, né? Tem as caveiras aqui embaixo, tem o rosto dele. Eu vou só abrir aqui. Uma dica para você que não consegue abrir a tinta, quando ela seca aqui na tampa e fica difícil, pega um isqueiro e aí você vai passar o isqueiro aqui assim, ó. Dá uma esquentadinha. Sempre tem um isqueiro no seu ateliê para isso, tá? E aí você vai conseguir abrir. Nossa, tá bem duro esse. Vamos esquentar um pouquinho. Quem já conhecia essa dica aí para poder abrir a tinta, olha só. Ó, super prático, né? Então a gente vai trabalhar com o branco. O que eu vou fazer com esse branco? Ele tá um pouquinho grosso. O pincel, esse aqui mesmo. A gente vai ver a textura dele primeiro, tá? Então, ele tá um pouquinho grosso, ó, tá vendo? A textura dele tá um pouquinho grossa. Eu vou lá na água e vou jogar umas gotinhas de água, tá? Ah, Jéssica, mas pode jogar aquela misturinha mágica da cola? Pode também. Mas eu jogo um pouquinho de água que não faz diferença não na tinta PVA. Então, a gente vai misturar aqui. Não precisa deixar a tinta muito líquida, tá bom? Porque senão a gente vai ter que passar muita camada, porque o fundo é preto. E o branco são várias camadas, então por isso que a gente vai começar com ele. Que enquanto ele vai secando, a gente vai fazendo outras partes do caveira, né? Então, vamos começar aqui pelo rosto dele, tá? A gente vai fazendo assim. Se sentir a necessidade de passar outra mão de tinta, o que normalmente é o ideal, tá? Passar duas mãos do branco, porque ele não cobre bem, né? No preto. Então, com o pincel fininho, a gente consegue chegar em todos os detalhes. Aqui é o seguinte, como o dente dele é branco, eu vou jogar aqui em cima. Depois a gente vai desenhar com o lápis, né? E aí, a gente faz as marcações com o preto. A gente usa uma caneta preta, se quiser, ou pode usar tinta preta, ou a caneta Posca,
pra quem tem. No começo fica bem estranho, né, ó. Fala, nossa, parece que não vai sair nada. Mas fica muito bonito depois o resultado final. Então, a gente vai passando aqui toda a parte onde tem que passar o branco. Sempre deixa a imagem perto de você, para você poder ver os detalhes, né? Então, a imagem tá sempre aqui perto de mim para poder ver algum detalhe que eu tiver dificuldade em fazer, para não esquecer nenhum detalhe, né? Então, a gente vai olhando a imagem ali original para poder ver como que é. Ó, tá vendo? Aqui ele vai ter a necessidade de passar mais uma mão para ficar bem branquinho. Então, onde mais é branco? Aqui, nessas caveiras que tá aqui na mão dele também, né? A mão dele também é branca. Então, eu vou começar pela mão dele. E como que a gente vai destacar, né? A mão dele é branca e a caveira também é branca. Aqui no desenho, vocês estão vendo que tem uma sombra mais escura aqui na caveira, né? Onde ele tá com a mão, tem uma sombra. Então, aqui a gente vai dar uma sombreada depois. A gente vai fazer o fundo primeiro. A mão dele, vamos na mão dele. Sempre com delicadeza, porque aqui é uma parte mais fina, né? É uma parte menor. Como ele é uma caveira, a gente tem que fazer as dobras, né? Dos dedos. Então, vamos passar primeiro aqui. Aí, aqui tem mais 4 dedos, né? Então, vamos ver onde que tá. Tem uma abertura aqui, tem mais um aqui. Que às vezes a gente faz o risco e às vezes fica até com uma dificuldade de... Nossa, será que eu risquei certo? Porque é muito detalhe. Eu acho que a parte mais complicada de fazer realmente é a mão. Porque, como ele é uma caveira, é mais complicadinho, né? O que vocês acham? Qual é a parte mais difícil de fazer uma caveira? Eu acredito que seja a mão mesmo. Ele tem mais um dedo aqui. E aqui ele vai ter mais um. Tem um pouquinho mais comprido esse. E ó, como que o branco não cobre, né? A gente vai ter que fazer mais uma mão de branco aqui pra poder chegar no resultado que a gente quer. Então, não precisa fazer agora a parte dos dedos dele, né? Que é essa junção que a gente tem aqui, né? Que é um pouquinho larga, né? Nessa mão dá pra ver melhor, ó. A gente tem as junções, né? Então, não precisa fazer agora, tá? Vamos fazer a outra aqui. Vou virar um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. A outra mão dele, onde que tá. Eu vou virar um pouquinho pra cá, gente, senão eu não consigo pintar. Como o celular tá do lado, aí dificulta um pouquinho a posição pra mim, tá? Mas ele tem aqui. Então, a gente vai tentando fazer o máximo de detalhes possível, tá? Na mão dele. Tudo é treino, não é difícil, tá? É fácil fazer a parte da pintura. É que quem tá acostumado a só trabalhar com bolhador, aí a parte da pintura fica um pouquinho mais complicada. Mas qual é o segredo? É a textura da tinta, né? Do mesmo jeito que a gente tem o costume de fazer... de diluir a tinta, é a mesma coisa. A única diferença é o instrumento que você vai usar, que é o pincel. E eu, particularmente, eu adoro pinturas assim, tá? Por quê? Porque eu acho que na mandala fica mais bonito. Eu acho que se o desenho dele fosse todo em pontilhismo, não ia dar pra gente fazer todos os detalhes dele, né? Detalhe da dobra da calça, fica um pouco mais... Assim, eu não gosto, eu acho que assim, pintado... fica mais bonito. E a cliente, ela não quer borda. Ela não quer que faça borda em pontilhismo. Ela quer que faça a pintura inteira. Então, é o cliente que manda, né? Então, a gente faz. Aqui é onde mais tem a parte branca. Agora, na caveira, aqui das mãos dele. Então, enquanto seca ali pra gente passar mais uma demão, sempre espera secar, tá? Por quê? Porque senão a tinta não pega.
Então, enquanto seca ali pra gente fazer ela, tem mais caveira na mão e tem também aqui embaixo, né? Então, eu vou fazer essa daqui. Eu gosto de começar sempre pelo contorno, que aí se tiver alguma coisa pra mim arrumar, eu já vou arrumando. E aí, o preenchimento a gente faz depois. Sempre com a mão leve, tá, gente? Nunca faz com a mão muito pesada, porque senão não vai ficar fininho, né? Não dá um resultado muito legal. Fica muito grosseiro. Principalmente ali na mão, né? Então, aqui, ó, aqui não tem o risco da cabeça, então a gente vai fazer. Aqui ele tá com a mão bem em cima. Aqui tem a parte dessa marcação aqui, ó. Essa marcação no rosto, eu vou fazer assim, ó. Pra mim saber aonde que tá a marcação, né? Pra eu poder jogar uma sombrinha aí. Quando você for fazer, por exemplo, quando a gente for fazer aqui no peito dele, na camisa, que tem esses riscos, né? Você não vai pintar por cima. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que tá muito pequeno, mas na camisa vocês vão entender. É deixar o preto, pra não pintar tudo, fazer tudo chapado e depois passar o risco, é só você deixar um espacinho entre um e outro, ó. Tá vendo? Deixa um espacinho que você sabe que aqui é a marcação do rosto da caveira. E aí, a gente vai fazendo. Vai com calma, devagarzinho, não tenha pressa. Aqui, ó, a mão dele é branca e a caveira também é branca. Então, como que a gente faz aqui? A gente faz assim, ó. E a gente vai jogar um sombreado aqui depois, né? Então, pra não unir a mão, a gente passa bem devagarzinho. Aqui no meio, acho que eu nem vou passar nada, porque é a parte escura, né? Então, não vou pintar no meio dos dedos, não. A gente vai passar uma outra cor aqui depois. Ó. Porque senão ele vai ficar muito branco, né? Então, o destaque é sempre deixar o preto entre um e outro, a gente deixa o preto. Então, por isso que eu não vou pintar aqui no fundo. Aqui é o branco, mas ele vai dar uma escurecida ali depois. Vai ter o sombreado. Mas onde der pra preencher, a gente vai preenchendo, tá? Ó, deixa o espaço no dedo aqui, ó. Aqui também, ó. É a parte da cabeça, vamos deixar um espacinho aqui entre um dedo e outro, a parte preta, pra ele dar o efeito de profundidade. Que a gente vai dar uma escurecida nesse branco depois, né? Então, é sempre observar o desenho original. O desenho original, ele tá assim, ó. Ele tem aqui mais escuro, aqui ele tem um pouco mais claro, né? Então, sempre observa a sombra, né? A luz, aonde que tá indo a luz? Por exemplo, aqui também nessa parte aqui da igreja. A luz da lua tá vindo de lá, da esquerda pra direita. Então, por isso que aqui a luz é um pouco maior, a gente vai jogar uma cor mais clara, e aqui uma cor um pouquinho mais escura, pra dar esse efeito, tá? Sempre observa a luz do desenho. Esse é o segredo, basicamente esse é o segredo do efeito luz e sombra, tá? Não tem muito mistério, não. Vai devagarzinho, vai passando. No começo fala, vai dar errado, vai ficar horrível, nossa, que estranho. Mas é assim mesmo. Sempre espera uma camada e outra secar, entre uma e outra deixa secar a camada, tá? Ó, aqui eu deixei a marcação da parte dele, que é a marcação do osso, né? Aqui, que a gente vai jogar uma corzinha escura, então eu deixei a marcação. Ali em cima do caveiro eu não deixei, porque ele vem aqui pra baixo, né? Então, não tem problema. Aqui eu já vou deixar a parte da boca dele aqui, ó. Aqui eu sei que é o limite. Ali ele tá escuro, aqui a boca tá preto, então eu não vou pintar aqui. Eu vou fazer a marcação aqui dos dentes, ó. Onde eu vou passar o preto pra dar um destaque nos dentes, né? E tudo é treino.
Quanto mais você pintar, mais você fica boa, né? E eu tento fazer o máximo de detalhes possível, né? Porque, por exemplo, eu tô com um prazo bem curto dessa mandala. Então, vai ser bem complicado pensar em cada detalhe realmente, né? Então, a gente faz o máximo que der. Eu também tô aprendendo, então cada mandala a gente vai melhorando, né, nos detalhes. Por exemplo, essa é a segunda caveira que eu faço. Então, já não tô com tanta dificuldade de fazer à mão, por exemplo, que nem na primeira, né? E também depende do desenho. Se o desenho colaborar e tiver os detalhes, melhor ainda. Eu vou, enquanto essa seca, para eu não borrar essa daqui, eu vou aqui para baixo. Que a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, se eu for fazer nessa daqui, eu posso borrar a mão, ou posso borrar aqui. Então, sempre presta atenção aonde que a sua mão vai ficar apoiada. Então, aqui eu não me sinto segura em pintar essa caveira agora, porque essa tá molhada. Eu não consigo pintar de cabeça para baixo, por exemplo. Se eu colocar a mão aqui e pintar aqui, eu não consigo. Eu gosto de pintar olhando para o desenho. Então, essa é uma ótima dica para vocês. Sempre olha o desenho, deixa na sua direção para você conseguir fazer os detalhes. Nunca faça de lado ou de ponta cabeça, tá? Por isso que para vocês aí tá um pouquinho de lado, né? Porque para mim eu preciso ter a posição assim de olhar de frente para poder ver. Então, aqui tem mais 2 caveiras. Talvez eu faça um pouco mais. Talvez eu faça um pouco mais de caveira. Então, a gente vai decidindo, vai criando, né? E vai decidindo o que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar aqui pelo branco. Agora, eu queria saber de vocês. Quem aí gostaria de ter aula completa? Completa mesmo, assim, de mais de 1 hora de aula aí, fechada, para pegar todos os detalhes da mandala. É claro que durante as aulas aqui no YouTube, eu vou dar todos os detalhes da mandala, né? É que aqui no YouTube é pouco tempo, né, gente? Então, a aula acaba ficando meio que picada para vocês. Por isso que eu tô dividindo em várias partes, para vocês poderem acompanhar, fazer junto, né? E aí, eu tô pensando seriamente em montar um curso para poder vocês fazerem também e também terem acesso às imagens, né? Todo mundo adora as imagens que eu faço. Sempre me perguntam, minhas amigas, ai, aonde você conseguiu essa imagem? Então, vocês também vão ter acesso a essa imagem. Essa fui eu que criei, né? Totalmente personalizada para cliente. Então, vocês vão aprender a criar, que é muito facinho. Criar, né? Já vou deixar... Aqui no meu canal tem aula de 8 minutos, para vocês verem como que é rápido. A parte mais difícil é você realmente pesquisar as imagens, né? Então, é muito tempo de pesquisa. Eu procuro imagens diferenciadas, tanto é que os orixás que eu faço é todo com imagem diferenciada. Por exemplo, a Iemanjá. Todo mundo faz aquela Iemanjá saindo do mar. Eu não. Eu faço... Jogo lá na inteligência artificial, e aí eu jogo o jeito que eu quero, né? E aí ele vai criando. Tem uma Iemanjá que eu fiz, que ela tava linda saindo do mar. E eu fiz ela, e a pessoa adorou. Por quê? Porque ela tá numa posição diferente. Então, você consegue pegar essas imagens assim, ó, de inteligência artificial mesmo, que tá em 3D a imagem, e transformar numa pintura. Todas as minhas são feitas pela inteligência artificial, então eu busco imagens assim, criadas pela inteligência artificial. Por exemplo, eu fiz um caboclo que ele tava com 3 pernas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. A inteligência artificial, ela vai sempre dar um defeito na imagem. Então, aqui, por exemplo, esse Exu tá com 3 pés porque eu não apaguei o pé da imagem do fundo. Mas isso não vai afetar no nosso trabalho, tá? É só você não fazer o pé. Então, como eu não entendo de Photoshop, eu mantive. Mas a gente não vai fazer esse pé. Poderia até ter cortado aqui e pronto.
Mas, porque foi uma imagem montada, então é claro que ela não tá perfeita. Aqui no ombro apareceu o quadrado, né, da imagem que eu colei. Aqui a gravata que ele não tem, mas isso aí não vai influenciar no desenho, na pintura, porque a gente vai arrumar aqui conforme a gente vai pintando, né? Então é muito legal, a inteligência artificial ajuda bastante nessa questão de imagem. Se você tiver dúvidas, se você quer fazer algo bem personalizado, falar, ai, todo mundo faz aquele Iemanjá. E, poxa, será que a inteligência artificial faria diferente, né? E aí eu consegui fazer e ela ficou linda. E tem muita imagem de inteligência artificial lindas por aí, lindas mesmo. E dá pra gente transformar em mandala, né? Às vezes a gente pensa, nossa, que complicado. Não é complicado. As duas pombagiras que eu fiz também foi gerado por inteligência artificial. E eu consegui fazer. Ficou perfeita, igualzinha? Não. Ficou com todos os detalhes de luz e sombra? Não, porque eu também tô aprendendo. Mas é uma base, digamos assim, né? Então, também facilita o cliente escolher. Então, se você mandar para o cliente uma imagem de inteligência artificial, ele vai querer, ele vai falar, nossa, é essa. Por mais que não fique idêntica quando você for pintar, mas você tenta fazer o mais parecido possível com as características que o cliente quer, né? E a pessoa escolhe melhor. Ela vai olhar e vai falar, é essa que eu quero. E é mais fácil de vender também. Então, tenha um portfólio de imagens, que é exatamente o que eu vou liberar para vocês, tá? Eu só preciso organizar. E aí eu vou liberar para vocês um portfólio com muitas e muitas e muitas imagens prontas, porque eu tenho muita. Todas que eu pesquisei, algumas que eu tô criando eu vou colocar também disponível, né? Então, se você quer vender mandala de uma forma fácil, usa a imagem de inteligência artificial, tá? Mesmo porque não tem direito autoral, você pode usar à vontade, né? Então aqui eu terminei essa caveira, né? Que nem eu falei, depois eu vou fazer a parte da boca dela, dos dentes, né? Essa daqui eu não fiz porque ela tem o preto aqui no meio. E vamos seguir com a caveira aqui e com a aula. Já faz mais ou menos uns 2 anos que eu tô na pintura em pontilhismo. No pontilhismo, né? Só que eu não tô trabalhando mais tanto com pontilhismo. Tive uns momentos desafiadores, né? Que se diz. Que a gente meio que fica desanimado, né? E aí eu agora me recuperei. Então é seguir, porque todo mundo que vê as mandalas acha incrível. E, gente, fazer diferente também, né? É o que eu sempre falo. Pontilhismo. Muita gente faz e fica lindo. Porém, nem todo mundo gosta. Eu tenho a moça que me pediu essa mandala, ela falou assim, então, eu não gosto muito do pontilhismo, será que você podia fazer sem o pontilhismo? Né? E eu tô fazendo sem o pontilhismo, não vai ter pontilhismo nela. E assim, busca o que o cliente quer, né? Faz diferente, faz sem o pontilhismo, só com a pintura e começa a oferecer para os seus clientes e ver o que eles querem. O segredo do sucesso é vender o que o cliente quer, o que o cliente procura. Qual que é a demanda? Personalizados? Personalizados vende bastante. Por quê? Por exemplo, quem é da Umbanda vai querer a mandala do jeito que é o Exu, a pombagira da pessoa. Ela vai querer totalmente personalizada, não uma imagem pronta, né? Tem várias imagens do Exu Tata Caveira, que é esse que eu tô fazendo. Porém, não é do jeito que a pessoa vê. Então, ela falou assim, eu quero exatamente do jeito que eu vejo ele. Dá pra fazer? Dá. E aí, você monta a peça junto com o cliente, né? E você vai sempre ter opções. Porque a gente sabe que cada mandala é única e a gente não faz igual, né? Então, é assim, busca o que o seu cliente procura. Lei da oferta e demanda, né? Jéssica, mas eu não curto muito fazer pintura, né? Mas experimenta. Faz personalizado com o nome da criança. Todo mundo faz aquelas plaquinhas em pintura orgânica, né? Faz diferente, joga o pontilhismo no meio da pintura orgânica. Fica muito lindo. Eu mesma já fiz. Eu fiz metade mandala e metade pintura orgânica. E ficou bem legal o resultado. Plaquinhas com uma palavra no meio e uma pintura orgânica junto do pontilhismo é criar diferente,
seja diferente da concorrência, seja único, né? Eu sempre pensei fora da caixinha, sempre, minha vida inteira. Sempre pensei, o que eu posso fazer de diferente da concorrência? Não tenho ideia do que fazer. Pede sugestão para os seus clientes. Olha, fulano, tô fazendo uma pesquisa, o que você gostaria em pontilhismo, né? Em mandalas, né? Pergunta para os seus clientes. Eu vejo muita gente fazendo isso. Perguntando para os clientes o que eles querem, né? É o seu cliente que vai te dar um norte para você poder fazer seus produtos, suas peças. Às vezes o cliente te dá uma ideia que você nunca pensou. Eu tive quando eu fazia agenda de fita de cetim, teve uma cliente que ela falou, e se você colocar uma foto na capa? Porque eu queria que você fizesse uma agenda do Che Guevara pro meu filho. E aí eu fiz, gente. E a cliente adorou. E aí eu continuei fazendo e foi um sucesso na época as agendas, né? E eu desisti das agendas de fita de cetim porque eu gastei uma grana preta, eu passei noites acordada, fui numa feira longe pra burro e eu não vendi nada. Então eu paguei pra ficar o dia inteiro lá e eu não vendi nenhuma agenda. Aí eu voltei pra casa frustrada e eu desisti das agendas com fita de cetim. É uma coisa diferente também as agendas e vende bastante. Nossa, o que eu vendia na faculdade de agenda, de fita de cetim, caderno, vendia horrores. É igual agora, a gente tá na fase vai virar o ano, né? A gente tá em novembro. Tá na fase de fazer agenda de 2025, de pontilhismo, né? Só que eu acho que não vale muito a pena você ter muitas opções à pronta entrega. Por quê? E se não vender? É difícil não vender, né? Mas e se, né? Acontece. Então, às vezes a gente investe muito dinheiro e a agenda é uma coisa que eu acho que você pode fazer uma pra você tô concentrada aqui, gente. Você faz uma pra você e fica de modelo. Se a pessoa quiser, você faz por encomenda, né? Então, faça modelos diferentes, faça peças aí diferenciadas, né? E procura o público também. Porque não adianta a gente fazer as peças e deixar parado, quase não postar. Vai atrás, você faz que nem eu, bastante mandala de Umbanda, vai atrás dos clientes, vai em loja de Umbanda, vai em páginas de terreiro, vai seguindo as pessoas no Instagram, não fica esperando eles virem atrás de você, né? Ó, gente, terminando aqui a nossa caveirinha. E aí vem a parte que vocês estavam esperando, né? Com certeza. Fazer os dedos. Os dedos, a gente tem que só prestar atenção aonde que tá a junção, né, dos dedos. Então, é só você observar a imagem. Aqui ele tem, não sei se vocês estão conseguindo ver, então, né? Aqui ele tem essa parte aqui e essa dobrinha aqui, que é da junção dos nossos dedos, né? Então, é simples. Faz na mesma direção, mais ou menos, ó. É só você fazer um pontinho assim, ó. Assim, só pra simbolizar que é a parte dos dedos, né? É só fazer um risquinho, não tem segredo. Aqui, ó, eu fiz esse, agora eu vou fazer esse aqui, né? Dessa parte aqui. Então, mais ou menos aqui, a gente faz um risquinho aqui, um risquinho aqui e um risquinho aqui. É claro que a gente vai retocar, tá? Todo esse branco aqui a gente vai retocar. Mas eu tô mostrando pra vocês como que a gente faz essa parte da junção dos dedos. E aqui tem mais uma parte, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, aqui. Aqui também ele tem, ó. É só fazer um risquinho, tá? E aí, eu vou aproveitar que eu tô aqui. A gente vai passar outra mão de branco. E aí, ele vai ficar perfeito, ó. Tá vendo? Agora sim, ele ficou bem perfeitinho a mão dele. Ó, então é só você fazer um risquinho aqui, um pouquinho pra fora do principal, né, que é o dedo dele. E aí, vai ficar dessa forma a mão, tá? Então, vou deixar uma lição de casa aí pra vocês. Faz a mesma coisa do outro lado. Faz aqui só o risquinho aqui. E aí, passa o branco agora por cima pra deixar mais branco. Então, a lição de casa de vocês é o seguinte.
passa mais uma mão de branco em tudo que é branco. Aqui não vai ter mais nada de branco, tá? Tem a lua, mas a gente vai fazer depois a lua. Ainda vou pensar se eu vou deixar branca a lua, se eu vou fazer uma outra cor. Vou deixar ela por último. Então, a gente vai retocar agora toda a caveira branca, tá bom? Retoca aí o branco pra ela ficar bem branquinha. E na próxima aula, a gente vai fazer a roupa dele, tá bom? Como que a gente vai destacar todo esse preto dele aqui? É o que eu vou ensinar na próxima aula, tá bom? Então, deixa o seu like aí, faz a lição de casa. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!